Portanto, artigo 1. Objeto. A presente lei tem por objeto a extensão do International Support for Cabo Verde Stabilization Trust Fund, criado pela Lei nº 69/598 de 17 de agosto e, consequentemente, a extensão dos títulos consolidados de mobilização financeira. A presente lei tem por objeto ainda autorizar a troca dos TCMF detidos pelo Banco de Cabo Verde por títulos de tesouro nos termos do decreto regulamentar definido para o efeito. A afetação de recursos. Número 1. Os recursos do TCMF são transferidos sem quaisquer formalidades que não haja de mero registro contabilístico para o Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado e para o Fundo de Emergência na seguinte proporção. A. 10 milhões de euros para realizar o capital inicial do Fundo de Emergência equivalente a 1.102.650.000 escudos cabo-verdianos. B. 90 milhões de euros para realizar o capital inicial do Fundo de Garantia do Investimento Privado equivalente a 9.923.850.000 escudos cabo-verdianos. 2. O saldo que resultar da afetação de recursos do Offshore Trust Fund ao Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado e ao Fundo de Garantia constituir receita do Tesouro a aplicar prioritariamente no reforço dos instrumentos financeiros de dinamização do setor privado, nomeadamente de melhoria do acesso ao financiamento. Gestão dos recursos. Os recursos dos fundos referidos provenientes da afetação dos meios do TCMF, conforme o artigo antecedente, são mantidos e geridos em contas offshore por instituições financeiras. Senhor Presidente, posso ter um pouco... Mas há pessoas a falar que não têm a palavra. Tenha a vontade de continuar, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado. Peço silêncio. Tenha a vontade de continuar. São mantidos e geridos em contas offshore por instituições financeiras credíveis e de confiança, mediante contrato a ser celebrado entre as instituições financeiras escolhidas e os referidos fundos. Artigo 1. Criação. É criado o Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado, podendo usar nas suas relações externas a denominação Cabo Verde Private Guarantee Sovereign Wealth Fund, doravante designado por fundo. Artigo 3º. Finalidade e objeto. 1. O fundo tem por objeto garantir a emissão de valores mobiliários, em particular títulos da dívida por empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano em mercados regulamentados para financiamento dos respectivos investimentos. 2. O fundo tem como fim acessório a concessão de garantia a operações de financiamento e operações financeiras de natureza equivalente de que sejam beneficiárias empresas comerciais privadas de direito cabo-verdiano. 3. A prestação de garantias, para além de observar o disposto na presente lei, rege-se por regulamento próprio aprovado pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, sob proposta do Conselho de Administração e parecer
do Conselho Consultivo e do Fiscal Único do Fundo. Capital. 1. O Fundo tem o capital inicial de 100 milhões de euros, dos quais 90 milhões de euros realizado de imediato pelo Estado por afetação de recursos do International Support for Cabo Verde Trust Fund, criado pela Lei nº 69/5/98, de 17 de agosto, publicado no Boletim Oficial, primeira série, número 31, de 24 de agosto. 2. Os restantes 10 milhões de euros, correspondente a 10% do capital social subscrito e não realizado imediatamente, serão realizados como produto da colocação no mercado de valores mobiliários de títulos de rendimento de mobilização de capital TRMC de valor equivalente pela Direção-Geral do Tesouro. 3. O capital social do Fundo pode ser aumentado por decreto regulamentar sob proposta do membro do Governo responsável pela área das finanças. Conselho de Administração. 1. O Conselho de Administração é um órgão encarregado da administração do Fundo, composto por 3 membros, um dos quais o Presidente, 2 vogais e um suplente, nomeados por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, ouvido o Conselho Superior das Câmaras de Comércio. 2. O Conselho de Administração pode, nos termos do artigo 435 do Código das Empresas Comerciais, nomear, de entre os seus membros, um administrador delegado aos quais atribuir poderes de gestão ordinária e de representação da sociedade. 3. Ocorrida a situação prevista no número anterior, há um presidente do Conselho de Administração e um administrador com funções não executivas. 4. A exoneração dos membros faz-se por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, atentas às formalidades previstas no número 1. 5. Os membros do Conselho de Administração são escolhidos entre pessoas com formação adequada, idoneidade reconhecida, perfil técnico elevado e notável experiência no domínio do setor financeiro. 6. Aos membros do Conselho de Administração são atribuídos pelo próprio Conselho. 7. O mandato de cada membro do Conselho de Administração é de 5 anos, salvo no primeiro mandato, em que a duração do mandato de um dos membros, indicado na portaria de nomeação, tem a duração de 3 anos. 8. A remuneração dos membros do Conselho de Administração é fixada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças, ouvindo o Conselho Consultivo. 9. O Conselho de Administração detém os mais amplos poderes de gestão do Fundo, no respeito pela lei dos regulamentos internos aprovados pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, com parecer prévio do Fiscal Único e do Conselho Consultivo. 10º. Compete especialmente ao Conselho de Administração: a. Estabelecer a organização interna do Fundo e elaborar as instruções que julgar convenientes. B. Elaborar o plano de atividade, os planos financeiros e os orçamentos anuais. C. Aprovar a emissão de garantias com parecer prévio da função de gestão de risco do Fundo.
D. Aprovar o Estatuto do Pessoal do Fundo, incluindo o Estatuto Remuneratório. E. Contratar serviço externo, designadamente de consultoria. F. Ouvindo o Conselho Consultivo e o Fiscal Único, submeter ao membro do Governo, responsável pela área das finanças, para aprovação, o Regulamento de Gestão Global do Fundo e as necessárias alterações, o Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo e a minuta de contrato com o depositário, a tabela dos valores das comissões de garantia e o relatório de contas anuais do Fundo. G. Fornecer às autoridades oficiais todas as informações obrigatórias. H. Ordenar o pagamento aos titulares dos TRMC dos dividendos a que tenha direito. E convocar o Conselho Consultivo. J. Assegurar o acompanhamento da execução dos projetos que sejam objeto de garantia pelo Fundo. Número 11. O Conselho de Administração reúne-se ordinariamente uma vez por mês, atento ao quórum da maioria dos seus membros, podendo reunir-se extraordinariamente quando houver matéria de interesse e que necessite de rápida decisão. 12. O Conselho de Administração delibera por maioria absoluta dos membros presentes, gozando o Presidente do voto de qualidade. Fiscal Único. O Fiscal Único é designado pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, ouvindo o Conselho Consultivo, devendo ser contabilista ou auditor certificado com mais de 5 anos de experiência ou personalidade reconhecida de competência em auditoria ou contabilidade, ou ainda uma sociedade de auditoria. 2. Sem prejuízo das competências legais do Fiscal Único, o Estado pode promover auditoria externa independente às contas e à gestão do Fundo. 3. No caso da cessação de mandato, o Fiscal Único mantém-se no exercício das suas funções até a efetiva substituição, sem prejuízo da dissolução, substituição, destituição ou renúncia. 4. A remuneração do Fiscal Único é fixada por portaria do membro do Governo responsável pela área das finanças. 5. O Fiscal Único tem as competências específicas previstas na presente lei e as demais estabelecidas nas normas legais aplicáveis. Aplicação dos recursos. 1. Cabe ao Conselho de Administração definir o plano de aplicação dos recursos do Fundo, elaborado segundo o princípio de rentabilidade e segurança. 2. A aplicação dos recursos do Fundo é assegurada por instituições financeiras externas de direito público ou privado, reconhecidos pelo Banco de Cabo Verde como de elevada solidez e desempenho mediante parecer prévio emitido para o efeito. 3. A aplicação dos recursos deve ser titulada por contrato que respeite o regulamento referido número 1, cuja minuta deve ser aprovado pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, sob proposta do Conselho de Administração, ouvidos o Conselho Consultivo e o Fiscal Único. 4. Compete aos depositários do Fundo garantir a boa aplicação dos recursos do Fundo, de forma a assegurar o equilíbrio entre a otimização do rendimento das aplicações e a minimização dos riscos. 5. Compete aos depositários
o exercício das competências legalmente definidas, devendo as relações com o Conselho de Administração do Fundo constar de contrato escrito. Contas e resultados. Constituem rendimento do Fundo os resultados líquidos da gestão dos seus recursos e da remuneração obtida com a prestação de garantias. 2. A proposta de relatório de contas é submetida pelo Conselho de Administração depois de obtido o parecer do Fiscal Único e do Conselho Consultivo, a aprovação do membro do Governo responsável pela área das finanças até o dia 31 de março do ano seguinte àquele a que respeita o exercício. 3. O membro do Governo responsável pela área das finanças aprova o relatório de contas até ao dia 31 de maio do ano seguinte àquele a que respeita o exercício. Este elemento programático do MPD, assumido de forma explícita, está vertido em todos os documentos estratégicos e estruturantes, desde logo o Programa do Governo e o próprio Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. Há mais de 15 anos que o Governo de Cabo Verde vem criando soluções, umas mais felizes do que outras, para promover as micro, pequenas e médias empresas, ignorando por completo os grandes projetos estruturantes, seguro, infelizmente, por razões de natureza ideológica. Agindo desta forma, os governos ignoraram a natureza sistemática da economia, ignoraram que os grandes projetos são, de facto, a pedra mestra de todo o processo de desenvolvimento do nosso país. Com efeito, são os grandes projetos que arrastam as micro, pequenas e médias empresas e, por isso, sem eles, o sistema empresarial cabo-verdiano perde o seu elo fundamental de ligação. Ninguém duvida que o principal constrangimento à execução dos maiores projetos das empresas cabo-verdianas é a dificuldade de acesso ao financiamento. Pela dimensão e estrutura dos seus capitais próprios, os bancos cabo-verdianos não reúnem a capacidade suficiente para financiar os investimentos mais exigentes em capital. A solução de recursos a outros mercados, particularmente europeus, pode, para aceder ao capital necessário para investimentos privados, esgotou-se com a crise económica de 2008, não por ausência de liquidez nos mercados europeus, mas por as empresas não poderem assegurar as novas condições de garantias exigidas pelos bancos centrais para os financiamentos fora dos espaços europeus. Para além da falta de soluções de garantia, o risco soberano de Cabo Verde, também extraordinariamente agravado com o crescimento desmesurado da dívida pública interna e externa nos últimos anos, foi um fator desfavorável a introduzir no sistema, o que reduziu dramaticamente qualquer possibilidade de empresas cabo-verdianas acederem aos mercados financeiros externos. Em consequência, empresas que se posicionaram com audácia e com sucesso em produtos mais exigentes em capital, nomeadamente nos domínios da indústria, do turismo, das pescas e dos transportes, de repente viram-se privadas dos canais tradicionais que permitiam a montagem das suas operações de financiamento. Não tendo o país inovado e encontrado soluções substitutivas destes canais tradicionais, as empresas cabo-verdianas detentoras de projetos de maior porte viram-se privadas dos meios financeiros necessários para concretizar os seus propósitos de investimento, não obstante permanecerem em condições de mercado favoráveis do lado da procura, particularmente nos mercados externos. O Fundo Soberano de Garantia do Investimento Privado, que ora se traz para aprovação, respeita todos os postulados supra-referidos e responde a todos os desafios explicitados. A opção pela concessão de garantias de ativos, ao invés de financiamento direto a projetos, afasta a concorrência com os bancos, enquanto instituições por excelência de concessão de crédito, não pondo em perigo o sistema bancário, mas, sobretudo, pela garantia de ativos emitidos pelas empresas, reforça e complementa as garantias prestadas por estas através de instrumentos clássicos, como o património imobiliário, letras de relevâncias, avales e outras formas convencionais de garantias em processo de financiamento bancário. Mais importante ainda, ao se assegurar ao Fundo de Manutenção A, atribuída pela Agência de Manutenção Financeira Internacional, os títulos garantidos pelo mesmo terão acesso reconhecido e facilitado aos mercados de capitais interno e externo, com condições de vantagens, já que transporta a anotação do fundo, passando a ter acesso fácil não só ao financiamento, como também em condições melhores de taxa de juro e maturidade, por exemplo. Essas condições conseguidas pelos títulos garantidos pelo Fundo nos mercados externos de capitais terão efeitos no mercado de capitais de Cabo Verde e ainda nas condições oferecidas pelo sistema bancário cabo-verdiano no respeitante ao financiamento das empresas, induzindo a convergência das condições oferecidas pela banca cabo-verdiana com as condições obtidas no mercado externo de capitais.
rompendo por esta via a tendência para a prática de taxas de juros muito superiores às vigentes no mercado da zona euro, para as quais as taxas de juros cabo-verdianas deveriam convergir como consequência do acordo de cooperação cambial, não fosse o mercado bancário cabo-verdiano um mercado imperfeito, ainda por cima com destacada liderança apenas de um único banco. Para além do poderoso instrumento que é, torna-se pela sua dimensão e natureza a pedra-mestre do sistema financeiro cabo-verdiano, nomeadamente pelo volume dos seus capitais próprios, pelo seu grau de confiança e pela capacidade de oferecer soluções para a capitalização das empresas, designadamente as empresas do setor financeiro, incluindo as instituições bancárias. O fundo é seguramente uma das principais facilidades à disposição das empresas cabo-verdianas, apostar na internacionalização e na perspectiva, como é evidente, é o seu maior instrumento financeiro. Aliás, o próprio fundo tem vocação para a sua futura internacionalização como instituição de garantia, com capacidade para apoiar as empresas nacionais nos seus esforços de penetração e desenvolvimento em novos mercados e em mercados financeiros internacionais. Os mecanismos de capitalização do fundo permitem criar um novo, poderoso e flexível instrumento financeiro, os títulos de rendimento de mobilização capital, TRMC, livremente transacionáveis nos mercados de capitais interno e externo. Esta característica torna o fundo um importante instrumento de mobilização de parcerias para a sua capitalização, designadamente de instituições financeiras internacionais, bancos e fundos externos, vocacionados para promover o desenvolvimento em países terceiros, particularmente africanos e fundos soberanos. Os mesmos mecanismos criam a oportunidade para os investidores externos contribuírem para a capitalização do fundo através da aquisição de TRMCs. É ainda uma grande alternativa para a diáspora cabo-verdiana aplicar as suas poupanças com rentabilidade segura. Pretende-se que o fundo seja operacional em 2020, constituindo um objetivo imediato a ampliação do respectivo capital social. Nós queremos começar com 90 milhões de euros, mas a nossa intenção é aumentar esse capital no máximo possível, por atingir 500 milhões de dólares americanos. Para que o fundo possa ser conhecido pelo mercado interno e externo, a ponto de cumprir os seus objetivos, torna-se fundamental que ofereça um elevado grau de confiança. Foi com este propósito que se optou pela gestão offshore dos seus recursos, gerida por uma entidade financeira externa que possa assegurar um elevado padrão de confiança compatível com o grau de risco A ser atribuído por uma agência de notação financeira internacional. Desta forma, também se afasta a sua contaminação pelo risco soberano de Cabo Verde. Ainda com o propósito de garantir um elevado padrão de confiança e a nota A ser atribuída por uma agência de notação financeira internacional, afasta-se a possibilidade de financiar o Estado, seja a administração central, seja a administração local. Pela mesma razão, se afasta a possibilidade de financiar empresas detentoras de capital público a um nível igual ou superior a 25%. Estas são as condições essenciais para que o fundo se apresente nos mercados de capitais com o grau de confiança necessário, como ainda para assegurar a disponibilidade para aforadores, empresas e instituições financeiras tomarem os títulos de rendimento de mobilização capital. De facto, pretende-se que o Estado realize o capital inicial com o recurso aos meios do Offshore Trust Fund, mas que nos momentos seguintes os recursos necessários para os aumentos de capital tenham origem nas pessoas singulares, nas empresas, nas instituições financeiras, fundos financeiros e instituições financeiras internas e externas. No limite, o Estado pode alienar a sua própria carteira de TRMC, resultante da realização do capital inicial. É algo perfeitamente concretizável se for tido em conta que os TRMCs terão tendência para ter uma remuneração bastante acima do mercado, que resulta das aplicações do capital do fundo, dos juros da garantia e da prestação dos serviços relativos à prestação dos dossiês de candidatura a financiamentos, de mobilização de financiamentos para empresas e projetos. A opção pela utilização dos recursos do Offshore Trust Fund para a capitalização inicial do fundo só é possível graças ao esforço bem conseguido para resolver a situação da dívida pública coberta por esse fundo offshore. Portanto, aprovado esses instrumentos, teremos as condições para intervirmos sem qualquer impacto sobre o endividamento e sem qualquer impacto sobre a liquidez ou sobre a política monetária. Tenho dito, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Mas gostaríamos de saber também se há um estudo de viabilidade, porque é um fundo, portanto, de elevado risco para a economia, portanto, são fundos avultadíssimos que vão ser colocados à garantia, com o risco, portanto, que todos sabemos que existe no mundo de negócios. Portanto, nós gostaríamos de saber se há um estudo de viabilidade e se o Governo pode partilhar com os deputados, portanto, este estudo. Não, para se criar um fundo não é preciso estudo, é preciso ter dinheiro para criar o fundo. A aplicação
a aplicação do fundo é que é preciso um estudo, como é evidente, né? Uma vez criada a instituição, criado o veículo, far-se-á depois os estudos de aplicação em relação ao valor que vier a ser capitalizado. Portanto, não há aqui nenhuma obrigação de se fazer o estudo. Nesse momento o que estamos a fazer é criar o fundo, e para se criar o fundo é preciso ter os recursos, e os recursos são disponíveis no quadro desta solução para se criar o fundo. Não. Senhor Ministro, não é verdade que para se criar um fundo como o Fundo de Garantia para o setor privado não é necessário estudo de viabilidade. O Governo deve, sempre que tem em mãos um investimento ou aplicação de ativos do Estado, realizar estudos para garantir a viabilidade ou não, porque o fundo encerra riscos. E se há riscos, nós temos que ter estudos para analisarmos esses riscos, para termos planos de contingência e de mitigação no caso desses riscos acontecerem. Por isso, não colhe a tentativa aqui de dizer-nos que não é preciso ter um estudo de viabilidade porque o Governo tem dinheiro para colocar no fundo. O estudo de viabilidade não tem a ver com o dinheiro da capitalização do fundo, tem a ver com os riscos que o fundo encerra e a necessidade de se poder analisar a viabilidade ou não desse mesmo fundo. O que me se põe explicando é o seguinte: garantia se também dado para financiar empresariado nacional. É ou não é? E para modo que empresariado nacional que tem acesso a financiamento. É por falta de fundo na bancos nacionais, falta de liquidez, ou é por falta de projetos bancáveis, ou é por falta de garantia? Essas são algumas primeiras perguntas que eu queria colocar bem. Segunda pergunta, essa garantia que nos está dando, se entende direito, é para o empresariado nacional ter acesso a outras fontes de financiamento com maior capacidade que bancos nacionais. Que ela também quer para nos explicar. Se que lá tem que ir estrangeiro, na bancos estrangeiros ou bancos ou instituições financeiras internacionais que podem estar ali para ter garantias. Se tem garantia para privado ter acesso a crédito, na minha ponto de vista tem risco. Para o privado pode pagar dívida, está acontecendo em toda parte do mundo. Alguém que pista pode pagar ou pode que paga. Circunstâncias podem mudar, pode levar que paga. Já não tem experiências a nível nacional. Nunca sabem falar de que essa experiência nacional para nunca chate comigo mais um vez. Nunca sabem papel desse. Mas já não tem experiência nacional que dívida que Estado coisa que dá certo. Já teve. E a hora que coisa que dá certo, bancos aciona mecanismo para recuperar esse dinheiro. Em que pergunta se a hora que aciona mecanismo para receber esse dinheiro, se que esse fundo de garantia que está cobre, digamos, aquele projeto que dá certo. Esse que é para hoje até que ponto que país, que contribuintes cabo-verdianos se assume risco. A aplicação é feita com base em regras de gestão do risco. Por isso é que está aqui na proposta, Sr. Deputado, da lei, em que nenhum projeto com risco inferior a A pode entrar nessa janela de financiamento. Se os projetos não forem bem montados, não houver contragarantias, não tiver mercado, não tiver um quadro de risco que seja o mínimo possível, não vai entrar por essa janela de financiamento. Por isso, notação mínima há na lei para se poder aceder a esse canal de financiamento. Mas nós queremos mudar para melhor. E mudar para melhor passa por criar este instrumento inovador, que é o Fundo de Investimento Privado e da Garantia, para darmos robustez às nossas empresas, para que as nossas empresas que tenham uma notação A, ou seja, que são empresas credíveis, possam ter capacidade financeira e suporte financeiro para fazerem grandes investimentos.
E este fundo vai permitir isso. Sr. Ministro, uma pergunta rápida para nos ajudar a entender melhor. Se temos essas empresas cabo-verdianas com essa capacidade de ter projetos de risco, o senhor diz que de risco categoria A, não é? Por que é que não conseguem financiamento no sistema bancário normal? Porque o mercado cabo-verdiano, como sabe o Sr. Deputado Walter, nós temos para já um mercado que é pequeno. Quanto maior for o mercado de acesso, melhores serão as condições. Portanto, se as empresas cabo-verdianas puderem ter acesso ao mercado internacional, a oferta aumentar-se-á e as condições serão melhores. Em segundo lugar, muitos projetos estruturantes comportam um montante elevado de financiamento, que os bancos em Cabo Verde possam não ter condições para financiar sem comprar muitos riscos. Então aqui o importante é criarmos condições para que, nesses casos, as empresas possam ir ao mercado internacional. Por que a garantia? Por causa do risco soberano. Temos um risco Cabo Verde, ainda, que é elevado. E se não houver uma garantia da República para determinados projetos, mesmo sendo os projetos viáveis, tendo em conta o risco do país, os projetos não conseguem ter acesso ao financiamento. A proposta de lei que cria o Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado em Cabo Verde. Peço atenção. Quem vota a favor? Obrigado, Srs. Deputados. Quem vota contra? Obrigado. Quem se abstém? Nenhum deputado. A proposta foi aprovada com 37 votos a favor, sendo 34 do MPD e 3 votos da UCIT e 18 votos contra do PICV. Votamos a favor porque nós, bastas vezes, nesta Casa Parlamentar e fora dela, exigimos ao Governo para que crie as condições para que o empresariado nacional possa desenvolver as suas atividades e assim criar mais postos de trabalho para garantirmos aos cidadãos cabo-verdianos os rendimentos necessários para as suas felicidades. Votamos a favor ainda porque acreditamos naquilo que disse-nos aqui o Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro, que este processo ou este projeto do Governo não irá fazer aumentar a dívida pública. E porque, do nosso ponto de vista, se não vai aumentar a dívida pública, então nós, enquanto deputados que temos estado aqui a exigir, não podíamos posicionar de forma a não termos um fundo para facilitar os cabo-verdianos que procuram nas empresas o seu ganha-pão. De forma, Sr. Presidente, por estas razões, entendemos dar o voto favorável para que o Governo não tenha no futuro desculpas que não consegue criar emprego porque a UCIT bloqueou. Votamos a favor porque a criação deste fundo vem dar resposta a uma reivindicação antiga do setor privado de ter um fundo de garantia para acesso ao financiamento de grande porte fora do país em condições favoráveis, com menor taxa de juro e período de desembolso mais longo, o que permitirá para o retorno do investimento. Votamos a favor ainda porque o modelo proposto para a gestão do fundo, com a supervisão do Banco Central e a participação das câmaras de comércio e turismo no Conselho Consultivo, garante maior transparência. Por último, votamos a favor porque a criação do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado terá um impacto positivo na nossa economia, contribuindo para a internacionalização das nossas empresas e, consequentemente, a criação e consolidação de mais postos de trabalho, e o país sairá a ganhar. Muito obrigado. O PAICV é sempre favorável à criação de instrumentos financeiros para alavancar o setor empresarial e melhorar o ambiente de negócios.
No entanto, a proposta apresentada pelo Governo do Movimento para a Democracia a esta Casa Parlamentar é um instrumento que não serve aos interesses do país e nem do setor privado. Primeiro, é uma solução que aumenta o estoque da dívida pública ao promover a troca dos TCMFs por títulos do Tesouro, ao invés de resgatá-los como manda a Lei 70/98 de 24 de agosto. Segundo, a troca dos títulos TCMFs do BCV por títulos de renda perpétua, que são títulos da dívida pública sujeitos ao competente registro contabilístico, configura violação da lei orgânica do BCV no quesito de proibição do Banco Central na tomada de títulos da dívida pública, bem como no quesito da proibição do financiamento do Estado pelo BCV, vide número 1 do artigo 27 da Lei Orgânica do BCV. Terceiro, a extinção da Cabo Verde Trust Fund, nos termos que foi feita, viola vários dispositivos da Lei 69, da Lei 70 e da Lei 71, todos de agosto de 1998, quando promove a extinção e liquidação do fundo ao arrepio do disposto no artigo 22 da Lei da Cabo Verde Trust Fund. Outro aspecto importante é que a proposta é uma proposta de alto risco para o país e sequer o Governo deu-se ao cuidado de efetuar um estudo de viabilidade, confessado aqui pelo senhor vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, e a falta de estudo de viabilidade não permite nem ao PAICV e nem à sociedade cabo-verdiana aquilatar os riscos e tampouco o plano para se mitigar esses mesmos riscos. Por último, e não menos importante, a solução proposta é agravada com o modelo de gestão do fundo que é proposto pelo Governo. Entrega toda a gestão do fundo num Conselho de Administração e num Fiscal Único, todos nomeados por livre escolha do Ministro das Finanças.